Eu dizia que tratar do tema de desenvolvimento sustentável, hoje em dia, seria muito difícil não falar do tema de mudança do clima. Como a Cristina antecipou, a minha apresentação vai focar no terceiro ponto que o IABR tratou sobre mudança do clima. E, como eu dizia, apesar da gente realmente não ter se falado, não ter se combinado, a gente se conhece há bastante tempo, mas a minha apresentação aqui não tem como eu não fazer várias referências ao que foi apresentado pelo Rinaldo e pela Cristina. E aí eu acho que, nesse sentido, Rolf, já começa aqui o diálogo e o debate com os colegas, e depois a gente estende a conversa com a plateia. Mas, em termos de mudança do clima, o desafio que se coloca, já como a Cristina mencionou, é um desafio global, é um desafio internacional tratar do tema, e é um dos temas mais urgentes que a gente tem hoje na sociedade mundial. Só que a gente tem que tratar essa urgência da perspectiva de que o Brasil é um país em desenvolvimento. O que eu queria dizer aqui é que a gente trata o tema de mudança do clima em termos de sustentabilidade, e apesar de ser do Ministério do Meio Ambiente e defender, claro, a questão ambiental, o tema de mudança do clima não é estritamente um tema ambiental, muito pelo contrário, ele é um tema de desenvolvimento e trata forte da questão de financiamento também. Não é à toa que o Acordo de Paris, adotado pela Convenção de Mudança do Clima em 2015, se fala muito no objetivo de redução de temperatura global, mas ele tem outros objetivos também. Ele tem o objetivo de adaptação, além de temperatura, adaptar a mudança do clima, que, em sua grande parte, foi causada por países desenvolvidos no seu processo de desenvolvimento, e o Brasil vai ser impactado, está sendo impactado, por essa emissão histórica de países desenvolvidos, e trata fortemente da questão de financiamento. O Acordo de Paris tem um terceiro objetivo, que é fazer com que os fluxos financeiros se adequem à necessidade da trajetória de baixo carbono no mundo. Então, acho que esse contexto global e de competitividade, e, de novo, eu faço referência à apresentação aqui da Cristina, mudança do clima não vai ser só a questão de reduzir emissões ou se adaptar, mas é uma questão de competitividade internacional, e a Cristina veio com números muito eloquentes aqui em relação à China. E eu diria, Rinaldo, que, quando você fala da licença social, ao tratar de mudança do clima, a gente tem que falar de licença social internacional, porque, como você bem disse, o futuro de baixo carbono tem a ver com essa sociedade, com essa licença social, com esse imaginário que a questão de mudança do clima tem na sociedade hoje. O que nós temos, em termos de regulação internacional, é a Convenção sobre Mudança do Clima, e é importante eu frisar aqui a Convenção, porque parece que alguns países, alguns setores, têm entendimento de que o Acordo de Paris substitui a Convenção, e não é isso. Se a gente fizesse uma comparação com a regulação legislativa nacional, a Convenção é a Constituição Federal. O Protocolo de Quioto, que termina agora em 2020, o seu segundo período de compromisso, e o Acordo de Paris são instrumentos da Convenção. E aí é importante a gente ter a questão de responsabilidades comuns, porém diferenciadas, entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento. O Acordo de Paris trouxe um desafio, saindo um pouco da questão global e vindo agora para a discussão nacional, que é um dos seus instrumentos, que são as chamadas contribuições nacionalmente determinadas. São os compromissos que os países assumiram diante da Convenção sobre Mudança do Clima, e a diferença que nós temos para o instrumento anterior, que era o Protocolo de Quioto, é que o Protocolo de Quioto tinha uma abordagem top-down, para países desenvolvidos. Só os países desenvolvidos tinham compromissos quantificados de redução de emissões de gás de efeito estufa. Esse compromisso era total para esses países e distribuído entre eles. Então, era uma abordagem de cima para baixo, top-down. O Acordo de Paris inovou. Agora, países em desenvolvimento, como o Brasil, também têm compromissos. Só que esses compromissos vieram de uma maneira diferente. Para que todos os países participassem do Acordo de Paris, para que isso fosse possível, para que as negociações fossem destravadas, a abordagem teve que mudar para uma abordagem bottom-up, ou seja, de baixo para cima. Diferente do Protocolo de Quioto, agora os países colocaram as contribuições que seriam possíveis para esses países, de baixo para cima. Olha, a gente faz a nossa oferta de acordo com as nossas circunstâncias nacionais. E o Brasil, em 2015, no Acordo de Paris, conseguiu colocar uma contribuição nacionalmente determinada muito ambiciosa, em se tratando de comparar até mesmo com países desenvolvidos. O Brasil foi um dos poucos países em desenvolvimento a colocar uma redução de emissões de gás de efeito estufa em termos absolutos. A maioria dos países em desenvolvimento colocaram desvio da tendência de emissões, ou seja, traçava uma projeção para o futuro e, em cima daquela projeção, reduzia as emissões, que foi a nossa abordagem pré-2020.
a gente avançou para uma abordagem de redução absoluta. Outros países colocaram propostas em termos de redução de emissões, em termos de PIB, em termos de energia, e aí, de novo, citando o exemplo aqui da Cristina, a China colocou uma meta em termos de intensidade de emissões por energia e por PIB, mas o Brasil decidiu politicamente, naquele momento, a colocar uma contribuição extremamente ambiciosa. E o que se colocou foi que nós teremos que reduzir as nossas emissões de gás de efeito estufa até 2025, 37% em relação ao patamar de 2005. E com uma indicação para 2030 de uma redução de 43%. Isso é muito ambicioso para um país em desenvolvimento. E com isso a gente vai ter que contar com a participação de todos os setores, inclusive o setor de siderurgia e de mineração, com a ressalva de que a Cristina muito bem colocou, o Brasil já é um país que tem uma matriz energética e elétrica muito limpa, comparado com outros países. A gente tem um diferencial na mineração e na siderurgia de sermos baixos emissores, se compararmos com outros países, e o número que a Cristina apresentou aqui, comparando Brasil e China, fala por si só. Então, dentro desse contexto, a gente tem que pensar quais são os desafios para a siderurgia e para a mineração, num sentido de que essa redução de emissões que vai ser necessária para nos ajudar a cumprir as nossas metas diante do Acordo de Paris e da Convenção, sem colocar um peso excessivo no setor privado, que já vem sofrendo um peso forte. De novo, eu não tenho como não me referir à apresentação da Cristina, ela mostrou o peso da carga tributária que o setor privado recebe hoje, e a gente vem discutindo no governo e na sociedade muito a questão de precificação de carbono. Mas que precificação de carbono é essa? Será que o setor privado, no momento que a gente está vivendo, aguenta mais impostos, o imposto de carbono sobre a indústria? Isso está sendo discutido, é legítimo discutir, mas a posição do Ministério do Meio Ambiente não é essa. A gente encara a questão de redução de emissões de gás de efeito estufa no âmbito de incentivos positivos. A gente tem que criar condições positivas para a indústria para nos auxiliar a reduzir emissões de gás de efeito estufa de uma maneira sustentável, de uma maneira que não faça com que a gente perca a competitividade internacional, que não faça com que a gente deixe para trás alguns desafios de desenvolvimento que nós temos. O Brasil é ainda um país em desenvolvimento. Nessa linha de incentivos positivos, Wolf, você mencionou o nosso projeto Siderurgia Sustentável, e eu costumava sempre falar do projeto como uma contribuição pequena diante do desafio que nós temos, e eu tenho deixado de falar isso. Eu tenho aqui os colegas do próprio MMA, a Carmen está aqui, a Mônica do PNUD, o colega da Emater, tem o João aqui do MDIC, e o projeto, apesar de ter números, em termos financeiros, modestos e números de redução de emissões também em escala reduzida, se a gente comparar com o desafio que nós temos, o projeto como piloto vai ser um projeto muito importante. Esse projeto Siderurgia Sustentável é um projeto coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente e tem como agência implementadora o PNUD, e nós temos como parceiros do governo o Ministério de Desenvolvimento do Comércio, o MDIC, está aqui representado pelo João, temos o MAPA, o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, temos o MCT, o Gustavo, eu acho que está por aqui também, do MCT, e o governo do Estado de Minas. Então, é um projeto que envolve vários ministérios, envolve o Estado de Minas, que é o grande produtor de carvão vegetal do Brasil, e é um projeto bastante interessante nesse sentido de que a gente quer prover incentivos positivos para a redução de emissões. A linha do projeto, sem dúvida nenhuma, é evitar o peso excessivo, o chicote, longe disso. A gente quer criar incentivos para que a indústria possa utilizar o carvão vegetal. É claro que a gente não tem a inocência de dizer que é possível a gente trocar toda a nossa base da siderurgia para carvão vegetal. O objetivo não é esse. Pelo contrário, a gente tem que reconhecer que ainda será, sim, necessário continuar trabalhando com coque, trabalhar com carvão mineral, mas de poder criar condições do carvão vegetal entrar de uma maneira forte na produção do nosso ferro e do nosso aço, que já é muito limpo. E com essa tentativa de criar incentivos positivos para essa produção de carvão vegetal, inclusive utilizando carvão vegetal na própria produção, utilizando coque, com finos, com resíduos, a gente pode promover essa parte aí da siderurgia sustentável por meio do carvão vegetal. E a gente tem um mecanismo muito específico, e a gente pode detalhar um pouco mais, eu estou chegando no final da apresentação, Rolf, que a gente fez, junto com o PNUD e os ministérios que eu citei, uma licitação que foi super
É diferente para o PNUD fazer isso. Nós selecionamos 6 empresas e vão receber incentivos positivos para suas reduções de emissões. A ideia é que as empresas recebam um recurso financeiro antecipado para auxiliar nas primeiras passos do projeto e o restante do recurso financeiro é repassado de acordo com as reduções de emissões de gás de efeito estufa realmente mensuradas, verificadas. Então, vai ser um processo que vai exemplificar bem essa rota de incentivo positivo. Dado o tempo que a gente tem aqui, eu acho que a gente ainda tem o nosso debate com os colegas e com a plateia. Eu paro por aqui e agradecer mais uma vez a oportunidade do Ministério do Meio Ambiente estar aqui nesse importante debate hoje. Obrigado.